Eu venho aqui, presidente, deputados e deputadas, meus amigos cearenses, falar sobre um projeto que está dando entrada nessa casa, o projeto do governador Camilo Santana, que é, por demais, oportuno e que vem ao encontro de uma preocupação constante daqueles que enxergam a dificuldade vivida por muitas das crianças do nosso estado, do nosso país. E quando eu ouvi o nome do projeto, ele cria o programa, ele institui no âmbito do estado do Ceará o programa para a superação da extrema pobreza infantil e da outras providências. Eu me lembrei de um poema de Gabriela Mistral, que ela diz mais ou menos o seguinte: somos culpados de muitos erros e muitas falhas, mas o nosso pior crime é abandonar as crianças desprezando a fonte de vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. O seu nome é hoje. E esse poema ele é muito atual. Ele é um poema que nos chama a fazer uma reflexão profunda sobre os cuidados e a atenção que se tem com as crianças, principalmente as crianças menores, que sofrem mais do que os adultos quando o país atravessa uma crise profunda como essa. Quando o desemprego aumenta, quando o crime organizado se espalha por o país de uma ponta a outra e as crianças terminam ficando mais vulneráveis. Quantas crianças nós já ouvimos dizer que foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro, por exemplo? Quantos outros foram precocemente cooptados pelo crime organizado e começaram como aviãozinho transportando drogas para outros e depois se perderam pela vida, terminaram nos presídios ou foram mortos ainda na idade muito jovem. Então, a resposta para isso depende de várias articulações dos governos, governo federal sobretudo, com o governo do estado, com as prefeituras, para apresentar políticas públicas que façam com que essas crianças sejam amparadas. E eu vi com bons olhos, com grande entusiasmo, que este programa do governo Camilo Santana, essa lei que está dando entrada nessa Casa Legislativa, ela tem exatamente a finalidade de construir uma articulação, primeiro, dentro do próprio governo, para que as ações destinadas e voltadas para as crianças, ela tenham um maior impacto e melhor resultado, que seja feito uma parceria com as prefeituras, notadamente aquelas que são mais debilitadas do ponto de vista de orçamento e que deputado, não têm condições... Deputado, quando for possível... Pois não, deputado. Já lhe peço por dois, por mim e pela Fernanda. Bom, que não tenha condições de, com seus próprios recursos, desenvolver ações que venham atender às demandas e à necessidade dessas crianças. Fazer uma parceria com o governo federal, com a iniciativa privada, que é de fundamental importância nesse momento. Doutor Santana, quando possível, me permita... Pois não, deputado. Com a iniciativa privada, com as fundações, com as igrejas, doutora Silvana, que em muitas cidades, aquelas principalmente mais carentes, têm um trabalho de extrema importância para ajudar na educação dessas crianças. E esses pilares de ação desse projeto, eles se voltam inicialmente para as ações na educação, na creche, na pré-creche e também das ações relacionadas a oferecer espaços públicos para que as crianças possam brincar, possam desenvolver suas atividades lúdicas. E a gente vê que na maioria das cidades as crianças não têm aonde se divertir, não têm sequer onde brincar. Normalmente o campo de futebol é uma rua de pouco movimento, às vezes com risco, inclusive, de acidente, de atropelamento, mas porque não há espaço dentro de casa. As casas são muito pequenas, são muito apertadas, são muito estreitas, não tem acompanhamento, porque muitas vezes os pais precisam trabalhar fora. E aí a criança fica à mercê de uma outra criança maior, sem nenhuma experiência também,
e à mercê dos marginais que terminam por cooptar e seduzir essas crianças para o crime. Então, esse programa ele é de fundamental importância nesse momento e é necessário que a gente faça um debate profundo sobre ele e que também façamos a contribuição do Legislativo para aperfeiçoar e para que ele venha a funcionar o mais rápido possível. Um outro aspecto é o aspecto financeiro dessas famílias, que o Estado precisa também ver como aparar e como garantir uma alimentação adequada, necessária para essa época do desenvolvimento, onde a criança precisa ter as calorias necessárias, as proteínas, as vitaminas, para que seu desenvolvimento seja completo, que ela não seja um adulto fragilizado. Então, essa questão, ela merece prioridade absoluta dessa Casa Legislativa. Eu queria ouvir a contribuição para o debate aqui, primeiro do deputado Carlos Felipe, da deputada Fernanda, do deputado Roberto. Intervenção, deputada, inclusive me somar uma cobrança também ao nosso secretário de Esporte. Nós temos lá em Juazeiro um equipamento, começou a ser feito quando eu era prefeito ainda, portanto, antes de 2012, governo do Cid Gomes, em parceria com a Prefeitura de Juazeiro, que é a Praça da Juventude. Um equipamento espetacular, já estava com 70% construído, e eu já fiz várias iniciativas com o objetivo de que o secretário, não esse, o anterior, conversamos com o companheiro Jová, ele tentou dar agilidade à obra, mas a obra ainda está engateando, e seria importante ter uma atenção para isso, para que essa obra fosse concluída, porque no bairro, que é um bairro de grande pobreza, de grande vulnerabilidade, lá no bairro Frei Damião e Juazeiro, essa obra seria de grande importância para ajudar a juventude lá, oferecendo várias oportunidades de esporte, de lazer, de convivência social. Eu acho que esse é um terreno muito fértil, onde o governo pode realmente fazer um trabalho social de extrema importância e ajudar muitos meninos, meninas, e o pessoal da melhor idade também, a terceira idade, onde vai ter um espaço seguro para fazer suas atividades esportivas. Falando no deputado Nelson Martins, ele recentemente participou de uma solenidade em nome do governador Camilo Santana, onde anunciou a entrega de 1.500 títulos de posse de terra para famílias da zona rural. E ele diz o seguinte, que esse papel é importante para permitir que esse agricultor ele possa fazer convênios, pedir empréstimos e aumentar a sua capacidade de produzir. Isso vem ao encontro desse programa, onde está previsto, inclusive, uma bolsa, um recurso suplementar para as famílias mais pobres e mais carentes, para que elas possam cuidar da sua alimentação. Mas é preciso ter uma política mais ampla e mais profunda, que dê condições aos trabalhadores, às trabalhadoras, de superar as dificuldades impostas pelo sistema capitalista e possam se sustentar com seu próprio recurso. E aí beneficiar suas próprias crianças, proteger seus filhos com seu próprio recurso. Mas enquanto isso não ocorre, é necessário que os governos, em suas 3 esferas, eles tenham ações de proteção a esse setor mais vulnerável da nossa sociedade, que é exatamente a primeira infância, as crianças, aqueles que não têm como se proteger e como agir para se proteger das ações maléficas do sistema econômico que a gente vive. Então, é obrigação do governo priorizar a atenção à criança. Esse projeto de lei do governador Camilo Santana, ele é de grande importância, é uma iniciativa extraordinária e certamente vai proteger as crianças mais pobres, as mais carentes, as mais sofridas, aqueles em que a família não tem as condições de, com seu próprio recurso, sequer garantir uma alimentação decente no dia a dia, fazendo com que essas crianças sejam, por essa razão, as mais vulneráveis às doenças, às infecções, à desnutrição, e tenham um desenvolvimento atrasado no momento que mais precisam da assistência de uma alimentação correta. Esse projeto de lei, ele é um projeto que tem um alcance tão grande que a gente só vai poder mensurar a sua importância daqui a alguns anos, quando vê o impacto das mudanças que ele pode trazer na vida dessas pessoas mais sofridas, principalmente nas pequenas cidades do interior do estado, onde as prefeituras estão fragilizadas pela crise econômica, não têm recursos próprios para desenvolver projetos de amparo social. No momento em que o Bolsa Família está sofrendo um retrocesso sem precedentes, desde quando foi
fundado com um corte de mais de 400 mil famílias no Brasil todo e aqui no Ceará de aproximadamente 43 mil famílias que foram retiradas desse projeto que fazia com que o pão chegasse na mesa dos mais pobres. O Camilo volta o seu olhar caridoso, atencioso, exatamente para os pequeninos, para os mais pobres. E essa articulação entre as secretarias vai dar as condições de que as dificuldades institucionais e administrativas elas sejam superadas, que se façam parcerias com os governos, com as instituições públicas, volto a dizer, com as igrejas que têm um papel de grande relevância, fazendo coleta muitas vezes de alimentos para colocar o pão na boca daqueles mais pobres que não conseguem sequer o seu café do dia a dia, o seu almoço, que cada dia tem que correr atrás do alimento para poder não passar fome. Essa realidade da pobreza, da extrema miséria, ela tem voltado ao Brasil nos últimos anos por conta desse processo onde o capital financeiro toma de conta do poder político do nosso Brasil e faz com que a maior parte dos recursos dessa nação seja para pagamento de serviços das dívidas, da dívida, enriquecendo ainda mais o bolso do capital rentista. Essas nossas palavras, senhor presidente, agradeço pela generosidade do tempo e todo apoio a esse projeto e essa iniciativa do governador